Estamos de volta com o segundo bloco do programa Saúde e Estilo. Estamos aqui com a doutora Karina Campos falando sobre nutrição. Para começar esse bloco, vamos exibir algumas imagens do nosso tema nutrição. Doutora Karina, como estávamos falando sobre nutrição, sobre gordura, da importância de diminuir essa gordura, né, dos alimentos. A gente sabe que hoje em dia é muito importante para evitar doenças, né, como diabetes, doenças cardíacas. Então, uma boa alimentação pode fazer com que todo esse quadro possa mudar, não é isso? Mas, falando de gordura, a gente sabe também que a gordura, ela tem que ser evitada. Mas existe, doutora Karina, alguma gordura boa que eu possa consumir? Ótima pergunta, Paula. Existem gorduras boas sim. Inclusive, nosso corpo necessita de gordura. O nosso corpo, ele produz 70% do colesterol que nós temos. Apenas 30% são advindos da dieta, da nossa alimentação. Por isso é tão importante nós buscarmos fontes saudáveis de gorduras. A gordura trans, como nós falamos anteriormente, é uma gordura que traz prejuízos para a nossa saúde. Entretanto, nós temos gorduras, as gorduras ditas insaturadas, que são gorduras benéficas para o nosso organismo. Essas gorduras, elas têm o benefício de reduzir o colesterol ruim e de aumentar o colesterol bom. E elas podem ser encontradas em alimentos como os peixes de águas frias e profundas, como o salmão, a sardinha, a cavalinha, em sementes como chia, linhaça, nozes, em frutas como abacate, no azeite de oliva. Então essas gorduras são as gorduras que nós temos que colocar na nossa alimentação, colocar na nossa mesa e evitar essas gorduras ricas essas gorduras saturadas, em gordura trans, encontradas em alimentos industrializados, e priorizar essas gorduras naturais, que provêm de fontes animais ou vegetais. Não, com certeza. Que bom saber disso, né? Que a gente pode estar optando por mais alimentos diferenciados. Então, quer dizer que existe gordura boa. Sim, existe gordura boa. Com certeza. Doutora Karina, fala pra gente. Existe uma média de tempo que eu posso me alimentar? Por exemplo, hoje eu comi às 8 horas da manhã, me alimentei. E posso comer lá pro meio-dia, 1 hora da tarde? Isso pode me prejudicar? Existe um tempo determinado? Tem de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas? Como que eu posso fazer para manter um limite de horas? O que você indica pra gente? Bom, Paula, é muito famoso comer de 3 em 3 horas, né? É o que a gente mais ouve falar.
Mas esse comer de 3 em 3 horas é uma média, é uma estimativa de tempo. Por quê? Cada pessoa, cada indivíduo, ele possui um metabolismo diferente. O meu metabolismo não é o mesmo que o seu. Eu não tenho o mesmo peso que você tem, eu não tenho o mesmo índice de gordura, de massa magra, os ossos, nossos ossos têm um peso diferente, a atividade que eu faço é diferente da sua, e isso vale para cada indivíduo. Cada pessoa tem um metabolismo diferente. Então, comer de 3 em 3 horas é uma média, uma estimativa que nós temos para ensinar essa pessoa que ela não deve ficar um período muito longo sem se alimentar e nem deve pular refeições. Nós temos o café da manhã, a colação, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e, se é necessário, até mesmo a ceia, que é aquele lanchinho que a gente faz depois do jantar. Mas o importante é que você não fique esse longo período sem se alimentar. Por exemplo, eu tomei o meu café 8 horas da manhã hoje. E então, se eu tivesse que comer de 3 em 3 horas, eu teria que comer 11 horas. Mas 10 horas eu já estou morrendo de fome. Eu não preciso esperar até 11 horas para poder comer. Eu vou poder me alimentar, afinal eu não vou ficar 1 hora sentindo fome. Da mesma forma, me alimentei 8 horas da manhã, já são 11 horas da manhã, eu ainda não estou com fome, eu ainda não consigo comer nada. Você não precisa de comer empurrando o alimento, você pode esperar mais um pouquinho. O importante é saber o alimento que você comeu 8 horas e qual o próximo alimento, para talvez você encaixar um outro alimento ali, geralmente uma fruta. Por isso é importante o acompanhamento nutricional. O nutricionista é um profissional apto para ensinar as pessoas a comerem de forma correta, a ter essa reeducação alimentar. A pessoa ela se torna responsável por sua alimentação. Ela vai saber que, olha, já são 10 horas da manhã, mas eu ainda estou com fome. O meu lanche de 8 horas, meu café da manhã não foi reforçado, então eu vou comer uma fruta. Ou então saber que são 11 horas, nossa, eu ainda não estou com fome, mas meu café de 8 horas da manhã foi bem reforçado, então eu posso esperar um pouquinho até chegar o horário do almoço, meio-dia, por exemplo. Então, comer de 3 em 3 horas é uma média, não é uma regra. Tá? Depende da alimentação, depende do alimento que foi inserido antes e do alimento que será inserido no momento daquela alimentação. Entendi. Então não tem essa obrigatoriedade de 6 em 3 horas. Isso é mesmo. muito individual e cada metabolismo vai responder de uma forma diferente. Exatamente. O que não significa que eu almocei meio-dia e agora eu vou comer 6 horas da tarde. Esse longo período sem se alimentar traz prejuízos para a nossa saúde, não faz bem. Inclusive, ele dificulta a perda de peso, porque o metabolismo começa a ficar muito lento. Ele precisa de estar sempre alimentado, sempre nutrido, para estar trabalhando de forma eficiente e almejar aí a perda de peso. Isso. Doutora Karine, realmente, nesse dia a dia, a gente tem acompanhado muito esses modelos, essas mulheres que buscam muito esse padrão de beleza, fazem umas dietas à base só de proteína, à base só de verduras. Isso prejudica o organismo dessas pessoas? Porque são dietas de uma semana comendo um tipo de alimento. Como que o organismo sente isso? Olha, Paula, o nosso organismo ele é uma máquina perfeita. Ele foi feito para receber todos os nutrientes. Carboidrato, lipídio, né, as gorduras, proteínas, vitaminas, minerais e as fibras. Nós precisamos de todos esses nutrientes. Entretanto, o excesso ou a redução desses alimentos trazem prejuízo para o nosso corpo. Podem trazer uma hipovitaminose, por exemplo, ou uma hipervitaminose, um excesso ou uma falta de vitaminas. O carboidrato, por exemplo, está muito na moda uma dieta com baixo carboidrato. Isso é muito pessoal. Nós realizamos alguns cálculos para saber quantos gramas de carboidrato, quantos gramas de lipídio, quantos gramas de proteína cada indivíduo necessita individualmente. Então, dietas que colocam uma quantidade menor desses nutrientes pode causar um agravo à saúde, sim, mas isso é muito pessoal. Para mim calcular quanto cada indivíduo necessita, é preciso toda aquela anamnese que nós falamos anteriormente. Eu preciso conhecer o indivíduo, eu preciso conhecer o seu corpo, o seu metabolismo, para então ensiná-lo a comer na quantidade que ele necessita, da forma que ele necessita. Essas dietas de modismo, elas não fazem bem para a saúde.
De jeito nenhum. Elas trazem, pelo contrário, muitos prejuízos. Ah, mas a pessoa perde X quilos em uma semana ou um mês. Sim, ela perde, mas não é de forma saudável. Muitas vezes ela não perdeu gordura, ela perdeu massa muscular, ela perdeu água. Então são dietas que devem ser muito bem analisadas e colocadas de acordo com cada indivíduo. Sim, então é muito importante, né, a gente se preocupar com isso, porque às vezes eu estou querendo emagrecer rapidamente, perder rapidamente, então tem que preocupar também com a minha saúde. Exatamente. Porque nem só peso a gente está perdendo, né? A gente está perdendo água, como você disse, né? Todos os nutrientes importantes para o organismo, e ao invés de eu ter um resultado satisfatório, eu posso estar adoecendo com baixa de ferro, de vitaminas, então isso pode vir a me trazer prejuízos, né? Exatamente. Essa perda de peso muito rápida, ela traz prejuízos enormes para o nosso corpo, porque ele não está preparado para eliminar todo esse nutriente, ou água, ou gordura, ou massa, de uma vez só, de uma só vez. Ele precisa de eliminar tudo isso por etapas. Então a pessoa tem que ter paciência na perda de peso. Ela vai acontecer com a reeducação alimentar, sim, aliado à atividade física, a um tratamento estético, ajuda, sim. Mas a nutrição é importante para viabilizar essa perda de peso de maneira correta. Com certeza. Então isso é muito importante, né, doutora Karina? Fala pra gente um pouquinho, doutora Karina, que muitas pessoas têm dúvida, acredito que nossos telespectadores também. Isso é uma dúvida minha também. É a questão de tomar líquido depois da comida. Isso gera barriga? Aumenta? Dilata o nosso estômago? Que a mulher tem grande preocupação, né? De reduzir aquela pochete. Então a gente se preocupa muito com isso. E a gente escuta isso muito, né? Em vários lugares. Pode tomar, não pode tomar? O que você fala sobre isso pra gente? Olha, as pessoas têm dúvida entre tomar líquido antes ou depois da refeição. Eu digo que nem antes nem depois, logo imediatamente antes ou imediatamente depois de uma refeição é saudável tomar qualquer tipo de líquido. Água, refrigerante, suco, tá? Porque o que acontece? O líquido, ele sofre o esvaziamento do estômago muito mais rápido que uma comida sólida, que um alimento sólido. Então, se eu tomo muito líquido antes de me alimentar, por exemplo, eu vou ter uma sensação de saciedade e vou acabar comendo pouco. Só que esse líquido, ele vai sair muito mais rápido do estômago do que o alimento. Então, rapidinho a pessoa vai estar com fome de novo e vai querer atacar a geladeira, atacar o armário. Se você toma o líquido depois, acontece da mesma forma. Você se alimenta, toma o líquido e se sente estufado. Estou muito cheio. É verdade. E aí esse líquido vai sair rapidamente, vai ter um esvaziamento gástrico muito mais rápido do que o alimento sólido e ele vai sentir fome rapidamente. Isso pode levar ao ganho de peso, porque ele vai sentir fome e não vai ficar sem comer. Ele vai ali atacar a geladeira, o armário, o que for, e vai se alimentar. Muitas vezes um alimento de alto índice calórico, de alto valor calórico. Então comer antes e tomar um líquido antes, tomar um líquido depois, não é recomendado. Recomendado é você esperar ou meia hora antes de se alimentar, um copo no máximo, ou uma hora e meia depois de se alimentar, para não ter esse prejuízo aí na digestão. Sim, com certeza. Doutora Karina, por exemplo, à noite, como que eu devo me proceder? Por exemplo, eu devo comer alimentos mais leves? Isso influencia uma boa noite de sono? O pessoal fala para a gente evitar alimentos pesados à noite. Isso contribui para a gente dormir mal? Sim. O que acontece à noite? À noite, o nosso metabolismo, ele naturalmente, ele vai diminuindo o seu ritmo até entrar no metabolismo que nós chamamos metabolismo basal, que é o metabolismo do nosso corpo, quando a gente está dormindo, é o que ele necessita, é a energia que ele necessita para deixar o coração batendo, o rim funcionando, o pulmão funcionando. Então é um metabolismo muito, muito, muito lento. Quando a gente come muito próximo de dormir, o organismo ele não vai metabolizar aquele alimento. O que ele vai fazer? Ele vai estocar, principalmente em forma de gordura na região abdominal. Então, comer muito próximo de dormir não é bom.
O ideal é que você consuma o alimento leve, de preferência, 3 horas antes de dormir, tá? O que é um alimento leve? Eu não vou comer, bater um prato de feijoada para ir dormir. Eu não vou comer ali um prato de tropeiro para ir dormir. Eu vou ter uma alimentação mais leve, rica em todos os nutrientes, tá? Mas que seja leve. Uma salada com uma carne grelhada, que não seja frita, com muita gordura, com feijão, um arroz. E, por exemplo, eu comi agora 8 horas da noite, mas eu só vou dormir 2 horas da manhã. Você vai dormir com fome se você fizer isso. Então, o ideal é a gente usar a ceia. Você realiza o seu jantar normal, comendo ali o necessário para o seu organismo. E aí, 2 horas pelo menos antes de dormir, come uma fruta, uma maçã, uma banana, um pedaço de mamão, para que você não vá dormir com fome, porque senão você não vai ter uma boa noite de sono. Se você come pouco ou come muito, você não dorme bem. Se você come pouco, você vai acordar à noite morrendo de fome, querendo atacar a geladeira. Se você come muito, você também não vai dormir por ter um empachamento ou talvez um refluxo, por ter se alimentado muito. Correto. Doutora Karina, voltando para a área estética, tem alguns alimentos que podem melhorar, rejuvenescer a pele, antirradicais livres, que a gente tenha, né, essa questão do metabolismo celular, de acumular radicais. Tem algum alimento que tem vitaminas importantes que pode ajudar a gente a evitar esses radicais? Olha, a lista é gigante. Então, vou dar algumas dicas, vou apontar aqui alguns alimentos que são importantes para a nossa pele, para o nosso cabelo, unhas. Os alimentos ricos em vitamina A, ela atua muito aí na saúde da pele, do cabelo. Então, alimentos de cor amarela, de cor laranjada, o mamão, por exemplo, a manga, são frutas ricas em vitamina A também. Vitamina C, que também promove uma saúde da pele, a laranja, o abacaxi, os alimentos cítricos, geralmente eles são fontes de vitamina C. A vitamina E, que é um antioxidante natural para o nosso corpo, encontrados nas castanhas, nozes, sementes em geral, chia, linhaça. A gente encontra todas essas vitaminas que nós necessitamos para o nosso corpo, para a nossa pele. Sim, esses alimentos também contribuem para o nosso intestino, né, doutora Karina? Sim. Pessoas que têm o intestino muito preso, que têm dificuldade, né, de metabolismo intestinal, a castanha. Sim. Tudo isso também pode influenciar numa melhora do quadro, né? E principalmente aqueles alimentos que são ricos em fibras. As fibras, elas têm o poder de controlar nossa saúde intestinal. Se está preso, ela ajuda a soltar mais o intestino. Se está solto, ela ajuda a prender, né? O que a gente diz de prender o intestino, quando a gente está com o intestino solto. As fibras nós encontramos em todas as frutas, especialmente aquela fruta que a gente consegue comer com casca. É importante comer a maçã com casca, tá? Esses alimentos que são possíveis, o uso da casca é importante a gente não tirar. Junto com a fibra, Paula, é importante o consumo de água, porque se eu consumo muita fibra e esqueço da água, ela vai ter o papel contrário. Ao invés de melhorar a saúde intestinal, ela vai piorar. Ela, ao invés de soltar, ela vai prender o intestino. Então, fibra e água, eles devem andar juntos. Não adianta comer fibra, muita fibra para o intestino soltar, se eu não tomar água. Entendi. São muito valiosas suas dicas. Então, a gente sabe, né, com essa entrevista, que a nutrição, ela faz parte do nosso dia a dia. Com certeza. Do acordar, né, ao dormir, a gente tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento. Muito importante, então, ter um acompanhamento nutricional, uma pessoa que vai avaliar individualmente e fugir um pouco disso, né, doutora Karina, de alimentos, receitinhas prontas, dietas só de carboidrato. Então, a gente pode estar evitando isso e evitar prejuízos à nossa saúde. Isso mesmo. Doutora Karina, como a gente pode estar fazendo para ter acesso à sua consulta? Passa pra gente um contato. Olha, atualmente eu atendo na Clínica de Estética Paula Rafaela, tá? Vocês podem enviar um e-mail para mim ou ligar diretamente na clínica. O telefone é 3775-2425 e o meu e-mail é carinacampos.nutri@gmail.com.
Então, gente, quem quiser participar, conhecer a doutora Karina, montar uma dieta alimentar, ter uma nutrição mais saudável, uma vida mais saudável, uma pele mais bonita, vamos estar agendando uma consulta com ela, né? E participar e melhorar ter uma vida saudável, né, doutora Karina? Uma vida feliz. E feliz também, com certeza. Associar uma atividade, associar uma estética, com certeza os resultados vão ser muito mais gradativos, né? Com certeza. Com certeza. Isso mesmo, Paula. Tudo bem, estamos finalizando mais um programa Saúde de Estilo, com a presença da doutora Karina. Karina, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Muito obrigada. E em breve estaremos de volta com mais um programa Saúde de Estilo, com Paula Rafaela. E para você que quer entrar em contato conosco, pode encaminhar para o nosso e-mail, programasaudestilo@hotmail.com. Nos encaminhar dúvidas, sugestões, perguntas sobre o nosso programa. Por hoje ficamos por aqui, encerrando mais um programa. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema falando sobre saúde e estilo.